Então, assim, ó, hoje o magnetismo ele é essencial para a nossa sociedade. Existe magnetismo em tudo, a gente pode dizer. Ele está nas campainhas, nos microfones, nos alto-falantes, nos celulares de vocês, nos nossos celulares, nos circuitos em geral, tá? Existem dois tipos de ímãs, os naturais e os ímãs artificiais. Os naturais, já falei, são aqueles encontrados na natureza, a magnetita que eu falei. Os artificiais são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagir com outros ímãs, né? Esse processo de tornar um outro, né, objeto, outro material um ímã, a gente chama de imantação. A bússola é um ímã artificial. Uma outra fonte de magnetismo são os eletroímãs, que são dispositivos que apresentam propriedades magnéticas na presença de uma corrente elétrica. Exemplo, os microfones e os alto-falantes, como eu já falei. Os fenômenos relacionados ao magnetismo e eletricidade são áreas conhecidas há muito tempo, mas mais recentemente o eletromagnetismo vem sendo mais estudado. No início do século XIX, em 1820, um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted constatou que enquanto fazia experimentos com correntes elétricas, ele percebeu, próximos a uma bússola, ele percebeu que a bússola mudava a direção. Enquanto ele fazia esse experimento com circuitos elétricos, ele percebia que a bússola mudava de direção, a bússola estava perto e ela mudava a direção conforme passava essa corrente elétrica. Com isso, Ørsted concluiu que a corrente elétrica é capaz de produzir magnetismo, né? Então, efeitos magnéticos também. Então, uma corrente elétrica pode produzir um efeito magnético. Daí o nome eletromagnetismo. Na página 38 tem um experimento que fala assim: é possível entender melhor o experimento de Ørsted construindo um eletroímã, consequência de suas pesquisas. O eletroímã é um dispositivo composto de um fio condutor enrolado em um material que seja fortemente atraído por ímãs, como ferro. Quando a corrente passa pelo fio, ele se torna capaz de atrair outros materiais, assim como faria o ímã. Então ali tem os materiais, são coisas que às vezes vocês têm em casa, bateria, pilha. Tentem fazer, é uma atividade legal e depois respondam a questão 1 e 2, que aí a gente pode tirar as dúvidas na quarta-feira, na próxima aula, nessa aula da quarta-feira, tá bom? Na página 37 tem um texto, Saiba Mais, que eu gosto muito que vocês leiam esse Saiba Mais, que é um conhecimento geral. Claro que esses conteúdos todos, introdução à física, vocês se aprofundarão no ensino médio, mas é importante que vocês já tenham uma base desse conhecimento quando chegar no ensino médio. Como eu falo sempre em sala, vocês já vão estar mais espertos e mais ligados. Esse texto aqui eu vou ler por cima para dar uma comentada com vocês, porque é bem importante. Às vezes a gente deixa para ler e vocês acabam não lendo e não se apropriando desse conhecimento, tá bom? Então ele diz assim, tá? Esse é o texto da página 37, Saiba Mais. Magnetosfera. O planeta Terra é um gigantesco ímã. Uma tese decorrente de pesquisas geológicas recentes afirma que a parte central da Terra é constituída de ferro fundido. Então, o núcleo da Terra, profundidade de 3.000 quilômetros abaixo da crosta terrestre, 3.000 quilômetros abaixo da crosta terrestre, nós vamos encontrar um núcleo. E o núcleo é formado por ferro derretido, ferro e níquel, né? É a composição do nosso núcleo da Terra, tá bom? O qual possui correntes elétricas responsáveis por esse campo magnético. Então, se a Terra é um grande ímã, devido ao que foi falado no texto, ela produz um campo magnético. E ali está mostrando na imagem também, é bem importante que vocês vejam essa imagem aqui sobre o campo magnético que se forma ao redor da Terra.
A Lua não tem um núcleo de ferro fundido, logo não apresenta um campo magnético. Mas vários outros planetas do nosso sistema solar têm o campo magnético, assim como o Sol. O Sol tem. Pela convenção adotada para os polos magnéticos, o norte geográfico, o polo norte, tá, da Terra, está próximo ao polo sul magnético do planeta. Como os polos diferentes se atraem, o polo norte magnético, isso aí eu falei ali, polos diferentes se atraem, polos opostos se repelem. Então, como os polos diferentes se atraem, o polo norte magnético deu uma bússola, aponta para o polo sul magnético. Isso foi feito por convenção. Quando colocaram o polo norte da bússola e o polo sul da bússola, eles não estavam nem aí para a Terra, eles nem faziam noção disso, tá? Então convencionou-se. Então, como a gente sabe, a bússola, ela tem aquele pontinho, né? Geralmente tem um pontinho vermelho, como está na imagem do texto ali, do lado do texto, e ela vai apontar para o polo norte, né? Ela vai, geralmente, a bússola sempre vai apontar para o polo norte, então é o que dá a direção, certo? Então, conforme se ela aponta para o polo norte geográfico, da bússola só pode ser o quê? Do imã, o polo sul magnético. Então, o polo sul magnético e o polo norte geográfico, eles são diferentes, certo? Continuando o texto, ali embaixo diz assim, ó, para além da orientação, o campo magnético terrestre exerce uma função muito mais importante para a nossa vida. O campo magnético se forma em volta da Terra, é muito importante. A região de atuação desse magnetismo, conhecida como magnetosfera, protege o planeta de parte da radiação solar dos raios cósmicos, desviando-os por meio de interações eletromagnéticas. Assim, graças à ação da magnetosfera, os seres vivos não são expostos às perigosas radiações que a gente chama de ventos solares, porque o Sol está emitindo radiação o tempo todo. Só que essa radiação, quando chega no nosso planeta, devido ao campo magnético que a Terra forma, ela não atinge o nosso planeta por inteiro. Então, o que é isso? Ele nos protege dessa radiação toda, desviando isso para os polos geográficos, polo norte, o polo sul geográfico. E é por isso também que se forma nesses polos o que a gente chama de aurora boreal, que coloquem no Google depois para pesquisar sobre essas imagens da aurora boreal que forma nos polos justamente por conta desse campo magnético aí. Então elas desviam essas cargas, né, do Sol, os ventos solares que a gente diz, para os polos. E aí forma esse efeito bonito, luminoso que aparece ali, que é a aurora boreal, tá? Voltando a falar ali sobre o experimento de Oersted, ele concluiu então que a corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos, certo? Isso é pra gente importante aqui pra gente retomar esse conhecimento. Mais tarde, o físico inglês Michael Faraday, ele complementou os relatos de Oersted, constatando que a variação de um campo magnético variando, também pode originar uma corrente elétrica. Como que ele chegou a essa conclusão? Então, ele observou que se um ímã estiver em movimento, vamos dizer que isso aqui é um ímã, e ele estiver em movimento em relação a uma espira. O que é uma espira? É um fio condutor em forma circular ou retangular. Pode ser circular ou retangular. Tá na página 39 para vocês verem o que é uma espira, tá? Tá bem claro ali na página 39, inclusive. Ali tá mostrando, essa aqui, ó, olhem ali, é a espira, tá certo? Então, o que ele fez? Ele observou que se o ímã estiver em movimento em relação à espira,
O fio condutor em forma circular, que eu já falei para vocês, eu coloquei o durex, ele não é um fio condutor, obviamente, é um durex só para a gente representar como se fosse uma espira, tá? Então, o ímã vai entrar aqui assim, é isso aqui que ele tá querendo dizer no experimento dele, tá? Ele vai fazer com que o fluxo magnético varie dentro do condutor. Então, o próprio fluxo magnético vai variar dentro do condutor, podendo gerar uma corrente elétrica. Fenômeno chamado de indução eletromagnética ou lei de Faraday. Só para complementar ali da página 39 que eu mostrei para vocês, ali onde está no quadrinho laranja, espira, é importante a gente entender também que várias espiras empilhadas são chamadas de bobinas, tá? E então é importante vocês lerem tudo, anotar, registrar, marcar, tá? Então, com base no princípio, nesse princípio da lei de Faraday, né, que a maioria das usinas de energia elétrica funcionam com a rotação das turbinas, né? Com a rotação dessas turbinas, converte-se energia elétrica, quer dizer, energia mecânica, que é movimento, né? Mecânica é o movimento, em energia elétrica. Tem uns vídeos no YouTube bem interessante que fala tudo sobre, uma animação, desenhos, é francês, mas é traduzido já, que é viagem pela eletricidade. Então tem vários assuntos que a gente está tratando de forma animação, assim, para vocês entenderem mais facilmente, brincando. É bom vocês assistirem também. Sei que vocês têm várias aulas para dar conta, mas também tem bastante tempo livre aí para poder fazer, complementar os conhecimentos de vocês, tá? Isso vai entender mais na prática isso, tá bem? Também é comum usar movimentos das bicicletas para acender os faróis. Vocês já viram as pessoas pedalando, já devem ter visto por aí a pessoa pedalando e acendendo a luz da bicicleta. Nesse caso, utiliza-se o dínamo, que é um dispositivo composto por um ímã e espiras. Nada mais, nada menos do que isso que a gente está falando aí, que gera uma corrente elétrica a partir do movimento mecânico da pedalada. Eu quero também que vocês assistam um filme, esse filme é bem legal, alguns já devem ter visto. Esse filme é O Menino que Descobriu o Vento, ele tá na Netflix, tá? É bem bom esse filme, é importante vocês verem esse filme que vai falar um pouquinho sobre a questão do dínamo e energia elétrica e essa questão aí, tá? Exercícios para vocês fazerem, página 40, 41 até a questão número 5. Vou corrigir depois com vocês, ou eu mando a questão, as imagens para vocês pelo mentor, ou no próprio grupo lá, tiro uma foto aqui e corrijo. E aí as dúvidas a gente tira, de repente, no próximo vídeo, tá bom? Um beijinho a todos, fiquem com Deus, se cuidem, use a máscara. A Nora Rob não voltou, ficou no banheiro, viu? Deve ter ido pro recreio, né? Beijinhos.